Fala aí, meus alunos! Estão preparados para mais uma aula de biologia? Espero que estejam. E na aula dessa semana, nós vamos introduzir o conhecimento sobre a genética. Desde Mendel e as origens da genética, os conceitos básicos em genética, como de genes e cromossomos, assim como também vamos conhecer alguns conceitos fundamentais e importantes para podermos entender os próximos temas que trabalharemos dentro da genética nestas próximas aulas. Nos dias de hoje, são bem conhecidos os chamados testes de paternidade e também de maternidade, claro, com base em técnicas de laboratório que resultam nas chamadas impressões digitais genéticas. Mas para se chegar a esse e a outros estágios mais avançados da manipulação do DNA ao longo do caminho, foi percorrido e ainda há muito a ser descoberto. Claro, a sigla DNA, posso dizer, está na boca do povo hoje, né? E a popularização desses exames de DNA para identificar pessoas vem desde a década de 80, 1988 para ser mais preciso, e essa contribuição serviu para mudar regras e condutas sociais. Quem diria que a genética assumiria tal importância em nosso cotidiano? Então nós vamos aqui contar parte da história que começou em um mosteiro por um monge gregoriano chamado Johann Mendel, no século XIX, para poder entender como se estabeleceram as bases científicas da genética que vêm sendo desenvolvidas, claro, com um pouquinho de estudo de cada cientista ao longo do século passado e também da nossa geração. Atualmente, a genética é uma das áreas da biologia que mais tem se desenvolvido, trazendo muitas informações novas a respeito dos genes e dos mecanismos de herança. E eu gostaria de iniciar a nossa aula fazendo referência, fazendo citação a um biólogo norte-americano, um dos pesquisadores que propôs o modelo da dupla hélice da molécula DNA, chamado James Hodgson, onde ele diz assim: nós crescemos pensando que o nosso destino estava nas estrelas. Agora sabemos que, em boa parte, nosso destino está nos genes. E já definindo o que é genética, é uma área da biologia que estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações. Ou seja, os genes são transmitidos para as futuras gerações. A natureza do material genético hereditário, ou seja, a constituição desse material genético, quimicamente falando, de que ele é formado, DNA, RNA, as proteínas, e como age esse material genético, ou seja, o seu modo de ação. E vamos aos poucos analisando os avanços dessa área da genética, desde as primeiras ideias sobre herança até as interpretações mais recentes sobre o funcionamento dos genes. Contribuições e divisões da área da genética. A maior contribuição, e a primeira delas, claro, né, para a genética atual, foi a de Gregor Mendel. De 1822, ele viveu de 1822 a 1884, e ele realizava experimentos com ervilhas cultivadas em seu jardim, no mosteiro de Brunn, na Austrália, que hoje é a atual República Tcheca. O trabalho de Mendel, ele foi apresentado à comunidade científica em 1865, porém ele passou despercebido durante 35 anos, até 1900, isso, onde houve o reconhecimento mendeliano por diferentes cientistas de modo independente. Eles reconheceram e confirmaram as ideias de Mendel. Os pesquisadores foram o holandês Hugo de Vries, o alemão Karl Correns e o austríaco Erich von. Mendel postulou que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas.
E aí ele chegou às suas conclusões antes mesmo de se conhecerem os cromossomos e os processos de divisão celular, porque até então ele não sabia dessa existência, né, dos cromossomos e que as células se dividiam. Atualmente, os fatores mendelianos, eles são denominados de genes. Entre a publicação do trabalho de Mendel em 1865 e seu redescobrimento, digamos assim, em 1900, muitos avanços aconteceram no campo da citologia, do estudo da célula. Por exemplo, os cromossomos e outras estruturas celulares foram observados ao microscópio e os processos de divisão celular, por mitose, por meiose, também foram descritos. Em 1902, para ser mais preciso, se eu não me engano, Walter Sonto, ele verificou que o comportamento dos cromossomos nas divisões celulares era compatível ao dos fatores então estudados pela genética tradicional de Mendel. E aí ele propôs a teoria cromossômica da herança, segundo a qual os genes estão localizados nos cromossomos. E a partir de 1906, por ideia de um biólogo chamado William Bedson, um britânico, veio a denominação do termo genética. Gen quer dizer origem, então entender as origens, por exemplo, das características que o meu organismo possui. E a partir de agora, aliás, desde esse século, né, o século XX, para ser mais preciso, 1953, daí para cá, tudo que se sabe, tudo que se estuda, tudo que se amplia dentro da genética é chamada de genética moderna, que é a área de contribuição mais atual para esse estudo. Só para a gente ter uma ideia de como nas ciências da natureza não existe uma resposta pronta e com o passar do tempo as ideias, os conceitos vão se modificando, a ideia de gene se mantém, claro, dentro da área da genética, porque é a base, a unidade que está sendo investigada, estudada, mas quando tudo se iniciou na genética clássica, lá de Mendel, gene era definido como unidade fundamental da hereditariedade. Já hoje, a partir do século passado, digamos assim, até hoje, né, do século XX, e hoje que estamos no século XXI, essa genética moderna, ele já entende esse gene, porque nós já temos uma nova visão, a ciência já tem uma nova ideia sobre os genes, então ele interpreta como diferente, um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Então na imagem você tem aí ó, a fita dupla de DNA no seu lado esquerdo, e aí ele retira, ó, tracilhadozinho aí, um pedaço de DNA, e esse pedaço ele é capaz de codificar uma proteína, que a gente sabe que são estruturas formadas por aminoácidos, que estudamos lá em bioquímica, que são capazes de diversas funções no organismo de seres vivos, e uma delas é estruturar o corpo dos seres vivos. Então, muitas características que herdamos do nosso pai, ou seja, a estrutura do nosso corpo que temos no nosso organismo, faz parte, sim, de uma fita, uma molécula dupla de DNA que foi codificada por uma proteína para poder se expressar da forma que vemos as nossas características hereditárias. Definindo alguns conceitos, né, dentro da área da genética, nós vamos ter o de genes, os quais contêm informações genéticas que são transferidas aos descendentes. Ele pode estar localizado, ele está localizado no interior dos cromossomos, onde é isso? No núcleo das células. E os cromossomos, eles variam em forma e tamanho e se apresentam aos pares. A ciência chama isso de células somáticas ou diploides. Para termos uma base disso, o corpo humano ele possui 46 cromossomos, o que se organizam aos pares, então são 23 pares. E para que fique mais claro essa ideia, essa imagem mostra aí a nossa célula animal eucarionte, o núcleo,
com os cromossomos, a quantidade de cromossomos, e mostra a estrutura dele aí, ampliando, né, os seus braços, digamos assim, o seu centrômero aí de vermelho, e a fita de DNA totalmente aí condensada, quando ele está na forma de X, né, porque a célula se prepara para a divisão, porém, quando ela está em intérfase, que não vai se dividir, esse cromossomo ele fica na forma de cromátide, né, que são as fitas de DNA totalmente desorganizada, tá aí a molécula, e dentro de uma fita de DNA dessa tem o que? Os genes. Cada cromossomo ele contém muitos genes. Na espécie humana, como nós estamos trabalhando, são cerca de 25 mil genes que determinam todas as nossas características. A cor da pele, a cor do olho, a textura do cabelo, enfim, se vamos ser gordos ou magros, altos ou baixos, todo o nosso fenótipo, que as características que expressamos ter, né, ao longo da vida. Agora vamos entender a natureza do material genético. Então, a natureza química do material genético, ela começou a ser descoberta ainda no século XIX, 1869, quando o jovem cientista Richards isolou o núcleo de células, moléculas grandes, que denominou nucleínas. Daí então, outros cientistas confirmaram que essas nucleínas tinham natureza ácida e passou a ser chamado de ácido nucleico. Então, a natureza química desses genes, desse material genético, é constituída de ácidos nucleicos, que hoje nós chamamos de polinucleotídeos. No início do século XX, foram identificados dois tipos de ácido nucleico: o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Em 1944, o DNA foi reconhecido como sendo o material genético, o principal constituinte do material genético, e o RNA como quem irá ajudar na produção das proteínas. Enquanto os organismos com estrutura celular eucarionte, o seu material genético, nesse caso, é o DNA, já nos vírus, é bom lembrar que o material genético ele pode ser o RNA ou o DNA, um ou outro. Qual é a função desse material genético? Armazenar e transmitir as informações genéticas, os genes, a herança biológica de que estamos tentando entender. E esse DNA e esse RNA são formados como? São formados por várias unidades estruturais de nucleotídeos. É justamente aquele trio molecular que a gente estuda em bioquímica, né, que é composto pelo grupamento fosfato, ou ácido fosfórico, o açúcar, que é a pentose, que do DNA é a desoxirribose, do RNA é a ribose, e a base nitrogenada, que nós podemos ter as púricas, as purinas, que é a adenina e guanina, e pirimídicas ou pirimidinas, que é a citosina, timina e uracila. Só que em cada DNA eu não tenho só um nucleotídeo com esse trio molecular, eu tenho vários nucleotídeos. Então, por isso que eu disse que a constituição do ácido nucleico hoje é chamada de polinucleotídeos, porque são vários trios moleculares desses em uma única molécula de DNA, certo? Só para você ter uma ideia, a imagem do canto esquerdo da tela representa, para a gente ficar ciente, a molécula de DNA, e essa outra imagem, a de RNA. Qual é a diferença básica? Ambas têm o grupamento fosfato, o fósforo, o ácido fosfórico, como você queira chamar, porém, o DNA, o açúcar pentose, é a desoxirribose e o RNA é a ribose. Já nas bases nitrogenadas, DNA e RNA vão ter adenina e guanina como bases púricas, mas como bases pirimídicas vai existir uma diferença. DNA terá citosina e timina e o RNA
substitui a timina pela uracila. Então, a RNA terá citosina e uracila. Então, pense comigo como seria o nosso código genético. Cada polipeptídeo, ou cada proteína, é formado por uma sequência específica de aminoácidos, determinada pelo RNA mensageiro maduro. Sabes que existem 20 tipos de aminoácidos e que cada RNA mensageiro maduro é formado por uma sequência de bases nitrogenadas. Mas como será que os 4 tipos de bases nitrogenadas conseguem codificar 20 tipos de aminoácidos? Se considerarmos que cada base codifica um aminoácido, então só poderiam existir 4 aminoácidos, mas existem 20. Então, vamos propor que as bases nitrogenadas formariam uma linguagem em código e que cada código responderia ao aminoácido. Surgiu assim a expressão código genético. Inicialmente, propôs que cada código seria formado pela combinação de 2 bases nitrogenadas. Entretanto, quando se fez o cálculo do número total de combinações possíveis entre as 4 bases nitrogenadas em grupos de 2, verificou-se que esse número seria 16, menor do que o número total de aminoácidos, que são 20. Desse modo, o código genético não poderia ser formado por pares de bases nitrogenadas. Após várias experimentações, chegou à conclusão de que os aminoácidos são codificados por trincas de bases nitrogenadas. É o código de trincas ou de tríades, como cada trinca forma um código, como mostra na figura aí. A combinação dos 4 tipos de bases nitrogenadas em grupos de 3 dá um total de 64 códons. Esse número é muito maior do que o número total de aminoácidos. Entretanto, provou-se experimentalmente que um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca, havendo assim trincas sinônimas. Pelo fato de um aminoácido poder ser codificado por mais de uma trinca, o código genético é dito como degenerado. Então você tem aí na imagem direita a primeira base, são 3 bases, que ela vem de UCAG, a segunda base acima, UCAG, e a terceira base no lado direito, que já mostra uma, digamos, união, uma junção das 4 bases que existem no RNA, UCAG, 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 para o código genético se consistir em 64 códons, que cada códon ele é escrito no sentido 5 linha, 3 linha, à medida que aparecem no RNA mensageiro. O AUG é o códon iniciador. O AA, o AG e o GA são códons finalizadores. Para o significado das abreviações usadas para os aminoácidos, nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente. Mas como se dá a transmissão desses genes, já que eu já entendi a sua natureza e de que ele é constituído? Então, ocorre com a união de gametas, que são as células haploides, os nossos espermatozoides nos homens e o óvulo nas mulheres. Então, esses gametas, chamados de células haploides, pela citologia, vão combinar 2 conjuntos de genes, um de cada progenitor, um conjunto genético que vem do pai e outro que vem da mãe. Na realidade, o espermatozoide ele transporta um conjunto de genes com 23 cromossomos e o óvulo, um conjunto de genes com 23 cromossomos, para esses cromossomos se unirem e formarem uma nova célula, ovo ou zigoto, com 46 cromossomos. Porém, a imagem com fundo branco, ela ilustra células haploides com apenas 3 cromossomos para a gente entender. Então, você tem um conjunto, 3 conjuntos gênicos representados por cores. No espermatozoide, 2 tonalidades de verde e uma de azul. E no óvulo, uma tonalidade laranja, uma lilás e outra marrom. Perceba, após a união dos gametas espermatozoide de vermelho e o óvulo de verde, a formação de um novo zigoto, combinando os 2 conjuntos de genes
que existe no espermatozoide e no óvulo, ou seja, no pai e na mãe. Então você vê, ó, conjuntos gênicos do pai e da mãe, como o verde e rosa, ó, se unindo, do pai e da mãe, o azul e o marrom se unindo, e do pai e o da mãe, esse verde água e o laranja se unindo. E é assim que acontece na prática a união dos gametas e a transferência, a transmissão de características genéticas. Mas antes da transmissão, ou seja, da transferência de genes acontecer, é importante que o organismo ele se prepare para a produção dessas células. Como é que ele se prepara para a produção dessas células? Dividindo as suas células por meiose, que é o tipo de divisão celular, processo em que se verifica essa separação de cromossomos e a formação dos gametas. Nós sabemos que o nosso organismo, nossas células que constituem nosso organismo, elas passam por dois tipos de divisão celular. A mitose, processo em que uma célula-mãe, chamada de 2N, origina duas células filhas idênticas, e a meiose, tipo de divisão celular, o processo em que uma célula-mãe, 2N, origina 4 células filhas N, que é a chamada célula haploide. Então, só vai ser possível essa transferência, essa transmissão e a fecundação, porque isso também vai estar acontecendo com o organismo feminino, a união desses dois gametas, o masculino e o feminino, para poder restabelecer o número inicial de cromossomos, se primeiro eu passar por esses processos de divisão celular que no organismo humano começa na puberdade. Até a puberdade, nós passamos pela mitose como divisão celular, que é de crescimento do nosso corpo, regeneração das partes lesionadas, e a partir da puberdade, que nós começamos a produzir hormônios que vão desencadear o trabalho de meiose para produção de gametas, para assim ocorrer a fecundação e pela reprodução eu conseguir transmitir esses meus genes que foram produzidos pelo meu material genético, DNA. A partir de agora, eu irei apresentar para vocês alguns conceitos fundamentais que, a partir de hoje, serão importantes para a sua vida de estudante na área de genética. Então, você só vai entender a lei da herança genética, as bases cromossômicas da herança, a herança e o sexo, a genética e a biotecnologia na atualidade. Tudo que vier daqui para frente nessa área de genética, você só vai entender se você tiver em mente todos os conceitos fundamentais que eu vou te apresentar agora. Então, fique atento e faça suas anotações em um cantinho no seu caderno que você possa sempre consultar. Primeiro, o conceito de cromossomos homólogos. São os dois cromossomos que formam um par, possuindo a mesma sequência de genes ou as mesmas características genéticas. Veja a imagem. Sabe aqueles cromossomos vindo de cada progenitor que tem um conjunto genético do pai e um conjunto genético da mãe? Pronto, que vão se unir e formar uma nova célula? É exatamente isso que eu estou falando. Esses dois cromossomos que estão formando um par, que está possuindo a mesma sequência de genes, as mesmas características genéticas, mesmo sendo herdadas de células progenitoras diferentes, ou seja, do pai ou da mãe, eles vão ser chamados de cromossomos. Olha a ilustração. O óvulo, N, porque é haploide, gameta feminino, vindo ilustradamente com 4 cromossomos de cores diferentes, branco, verde, amarelo e laranja. E o espermatozoide, N, também sendo haploide, vindo ilustrado aí com 4 conjuntos de genes diferentes, né, cromossomos diferentes, o branco, o amarelo, o verde e o laranja. Então você tem aí a união no momento da fecundação, que eu já expliquei anteriormente, desses gametas, formando uma nova célula zigoto 2N, ou seja, diploide somática, onde nessa ideia um cromossomo homólogo, esse par branco, veja, esse par verde, esse par amarelo e esse par laranja, quer dizer que ele é homólogo se ele veio um do pai
e o outro veio da mãe. Veja, se formos nos aprofundar e entender esse par de cromossomos que está dentro do zigoto representado pela cor amarela, nós vamos entender que eles são homólogos justamente por eles virem de um progenitor, cada um do masculino e um do feminino, e eles terem as mesmas características, a mesma sequência genética, tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo e temperamento. Agora que eu já entendi que os dois cromossomos que formam um par, que possuem a mesma sequência de genes ou as mesmas características genéticas, são chamados de homólogos, eu vou representar essas características por letras, que é o que a genética chama de genes alelos. Genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, você estava trabalhando com as mesmas características, ocupando a mesma posição, o mesmo locus naqueles cromossomos que são homólogos, e a gente vai chamar isso de genes alelos, e a partir de agora nós vamos representar esses genes por letras. Pegando o gancho daquele mesmo par de cromossomos homólogos amarelos que nós representamos anteriormente, para entender as características, que a primeira era tamanho do pé, a segunda era cor do cabelo, a terceira tipo sanguíneo e temperamento, eu vou explicar para vocês agora as mesmas características representando por letras o que a genética chama de genes alelos, estando essas letras ocupando o mesmo lugar, o mesmo locus nesses cromossomos homólogos. Então, Pzão para a característica tamanho do pé, Czão para a característica cor do cabelo, IA e B para tipo sanguíneo e Azinho para temperamento. Ainda entendendo esses alelos, pode existir genes alelos iguais e genes com alelos diferentes. Então, os alelos que compõem um par e são idênticos entre si, iguais, exemplo, Azão e Azão, ou Bzinho e Bzinho, eles são chamados de puro, pois estão em caráter homozigótico ou homozigose. Veja na ilustração, genes de alelos iguais, em cromossomos homólogos, ó, o Azão, mesmo locus, mesmos genes, mesma característica, então eles são alelos e se expressam em Azão, letras maiúsculas, homozigóticos, ou ambos em letras minúsculas, Bzinho, homozigótico. Poderia ser Azinho, claro que sim, ou Bzão, também. O importante é que esses genes, essas letras, digamos assim, para a gente entender melhor, se expressem maiúsculo com maiúsculo ou minúsculo com minúsculo, são iguais. Também existem os alelos que compõem um par que não são iguais, eles não são idênticos entre si, e é o que a genética chama de híbrido, diferentes, ou podemos chamar de heterozigótico ou heterozigose. Então, eles vão se expressar como Azinho, uma maiúscula, uma minúscula, isso é a expressão em heterozigose, ou até mesmo Bzinho, uma maiúscula, uma minúscula, é o que nós chamamos de expressão de característica em heterozigose. Expressão da característica em homozigose, Azão, expressão da característica em heterozigose, Azinho, e aí eu digo letras maiúsculas idênticas ou minúsculas idênticas, homozigose. Letras maiúsculas com minúscula, heterozigose. É claro que nós estamos analisando uma característica ou um par de característica por vez, certo? Mas quando eu analiso, claro, na sua totalidade, toda a constituição genética do indivíduo, são todos os genes, todas as letras que ele possui em suas células e o que foram herdados, claro, dos seus pais, eu chamo isso de genótipo, né? A forma como a característica ela está codificada lá no nosso DNA. Já a forma como as características são manifestadas por um indivíduo, como eu sou formado, como o meu organismo trabalha o meu metabolismo, como é o meu comportamento,
E isso eu sei que ele é determinado pelas minhas letrinhas, pelos meus genótipos, mas pode ser modificado pelo ambiente, eu chamo isso de fenótipo. Então, a imagem mostra embaixo o genótipo, as letras, os genes, os cromossomos homólogos aí, claro, mostrando uma característica, ó, em homozigose azão-azão, em homozigose azinho-azinho, e em heterozigose no terceiro azão-azinho, e na parte de cima mostrando que essa característica azão-azão é para representar o fenótipo manifestando a cor lilás da flor, já o azinho-azinho a cor branca, que é uma cor recessiva, já esse em heterozigose representa a mesma cor do azão-azinho, já que o fenótipo ele significa que é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Então, eu posso ter um genótipo, uma constituição genética para ter uma predisposição de uma pele parda, isso é o que está dizendo nos meus genes, mas eu posso manifestar uma cor de pele morena, diferente da que os meus genes. Por quê? Devido à ação do ambiente. Da mesma forma, a textura do nosso cabelo. A textura do meu cabelo ela pode ser programada, ela pode ser constituída em genes para ter uma textura ondulada, mas por a gente usar muitos produtos químicos hoje em dia, ou seja, a ação do ambiente, pode, ou seja, mudar um pouco essas características morfológicas do indivíduo. E até mesmo o tipo sanguíneo e entre outras características que nós vamos conhecer a partir da... Quando esses alelos ou esses genes que determinam o mesmo fenótipo se expressam tanto em homozigose, azão, como você vê na imagem, como em heterozigose, bezinho, nós chamamos eles de alelos dominantes. Você tem duas cópias de cada gene, ou seja, letras maiúsculas, que estão determinando o mesmo fenótipo. E ele tanto se expressa em homozigose, azão, letras maiúsculas, como pode se expressar em heterozigose, o bezão, inibindo a característica recessiva do bezinho. Então, somente o gene dominante da letra maiúscula é que se expressa. Também existem os chamados alelos recessivos, que só se manifesta na ausência do dominante e ele se expressa exclusivamente quando está em homozigose, o gene recessivo na imagem aí, azinho, ambos se expressam, e embaixo, bezinho, no caso desse bezinho, o gene recessivo ele é inibido pelo alelo dominante, então não chega a ser o caso de gene recessivo. O caso do gene recessivo que eu estou falando para vocês é quando você tem duas cópias de cada gene, ou seja, as duas letras minúsculas, azinho, que só se manifesta na ausência do dominante. E se expressa exclusivamente quando está em homozigose, é o que a gente chama de característica recessiva. A genética tem estudado muito a forma de ação dos genes. Os modelos que foram entendidos por Mendel ainda permanecem sendo estudados, esse é o tema da nossa próxima aula, assim como também a genética analisa as variações no modelo mendeliano. Então, a forma de ação desses genes, elas poderão se expressar de muitas formas que nós vamos estar estudando, como por exemplo, eu posso chamar os genes codominantes, os dois genes do par que manifestam seu mesmo caráter. Por exemplo, o tipo sanguíneo do grupo AB, ele vai se manifestar I-azão e Bzão. Polialelia, você tem mais de dois alelos para uma mesma característica, exemplo, a cor da pelagem em coelhos, onde o mesmo gene pode apresentar 3 ou mais alelos diferentes para aquela mesma característica. Pleiotropia, você tem um par de genes que pode determinar várias características diferentes no mesmo indivíduo. Polimeria, vários pares de genes que determinam um só caráter dessa vez. Epistasia, interação em que os genes inibem a ação de outros não alelos, pode acontecer. Fenocópia, fenótipo modificado semelhante a um existente, são as mutações que podem acontecer por meio de cópias. E um gene pode ser letal, é aquele gene que ele tem efeito mortal e, por ser um gene com efeito mortal, o embrião ele não vai chegar a se desenvolver. E para fechar o nosso conhecimento com relação aos conceitos básicos e fundamentais de genética,
qual será o tipo de gametas que esse indivíduo aí da ovogônia, célula diploide 2N, azão-azinho, pode produzir? Olha como ele está se expressando em heterozigose, né? Então, ele ainda vai formar, ele ainda vai dividir as suas células por meiose para formar os seus gametas. Então, que tipo de gameta esse indivíduo pode produzir? Um ponto final para quem acertou. Gameta terão genes azão como genes azinho.